Olá pessoal, passando aqui para a gravação de mais um vídeo para vocês, mas para começar se inscrevam aqui, né? Deixe o like de vocês, ative o sino para vocês poderem acompanhar aqui meu conteúdo no canal. Mas para falar hoje, eu vou falar de um assunto, né? Como entrar nos Estados Unidos, né? Hoje ainda sabemos que os Estados Unidos, aliás, nem todo mundo sabe, que ainda continua com restrições, né? Mas você pode entrar de uma forma indireta nos Estados Unidos. É totalmente legal. E essas restrições, gente, são impostas pelo governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, dos governantes de cada país. Quando poderemos viajar para os Estados Unidos de novo? Ainda não sabemos definitivamente quando isso vai acontecer. Porém, sabemos o seguinte, que já está tendo uma flexibilidade, né, para jornalista, para estudantes, para quem tem visto de trabalho e para quem tem residência americana, né, e para seus familiares. Então, isso já está, né, funcionando. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que vocês podem entrar nos Estados Unidos também, né, para turismo de uma forma indireta, como vocês podem, né, chegar até outro país e de lá vocês compram outro voo para os Estados Unidos. Um dos países hoje que está sendo muito procurado para fazer essa ponte, né, de brasileiro para os Estados Unidos é o México. Então, assim, todos os brasileiros que geralmente que estão indo, eles estão usando essa ponte México-Estados Unidos. Por quê? Porque vocês vão ter uma regrinha básica lá, que é o teste, ficar 14 dias, né, no México, e depois vocês têm que fazer o teste PCR. Isso vocês têm que fazer essa viagem com o teste feito até 72 horas antes do voo. Então, esse teste PCR tem que ser realizado e quem tem teste também da Covid negativo. Então, assim, esses testes são para poder comprovar que você está, né, no estado saudável de poder ter acesso a outras pessoas, né? Não como são países que, tipo, turismo, você vai para lugares aglomerados, né, como parques, como lojas. Então, são lugares que necessitam ter um cuidado maior. Então, por isso que essas regras, né, depois dessa pandemia, ou seja, isso é a estratégia de combate, né, gente, ao coronavírus, né? Os Estados Unidos criou essas regras de restrições de entrada para poder ter essa garantia, né, maior para a população. Mas essa flexibilização está liberada para estudantes, agentes acadêmicos, jornalistas, né, e outros setores, né, como residente. E aí, brasileiro pode entrar nos Estados Unidos? Pode, brasileiro pode entrar dessas formas que eu falei para vocês, né? Sendo que vocês não podem estar nem no Brasil, nem estar na África do Sul, nem na China, nem na Índia e nem no Irã e em alguns outros países. Vocês, né, tem uma lista de países que vocês podem entrar na internet e verificar quais são os países que vocês não podem ter tido acesso a esses países. Por isso, que só está liberado entrar nos Estados Unidos aqueles países específicos, né? Então, você entrar lá, você tem que não estar estado naqueles países. E um desses países que você não pode estar é o Brasil. Por isso é que tem essas regras. E isso também tem a boa notícia, né, que está autorizada agora a entrada de estudantes acadêmicos, jornalistas, né, como eu falei, e brasileiros com visto americano, né, tendo em vista. Então, o Itamaraty, ele recomenda, né, consultar os portais eletrônicos, né, das embaixadas e dos consulados dos Estados Unidos e do Brasil para obter, né, informações e atualizações, verificar prazos e agendamentos desses atendimentos. Porque para motivações de viagens, como em alguns lugares você tem que ter, né, isolamento de 2 semanas,
ficar pelo menos 14 dias em algum país que não está na lista desses países de restrições de entradas. Também deve apresentar, gente, o teste, né, PCR negativo para o Covid, né? Só que tem um formulário que você tem que preencher antes da viagem e fazer essa quarentena ao chegar no país. Então, é importante se atentarem a esse formulário que vocês vão ter, né, que preencher, né? Depois eu vou passar para vocês como que vocês fazem esse preenchimento desse formulário que te dá acesso, né, a você ter essa entrada nos Estados Unidos. Lembrando que para brasileiro pode entrar? Pode. Você só não pode estar nesses países que eu citei, como China, Índia e nem no Brasil. Você não pode estar nesse lugar com voo direto para os Estados Unidos, para nenhum país dos Estados Unidos. Né? Então, e além de não ser recomendado, gente, sabemos que não é recomendado viajar num período desse ainda de pandemia, né? É maravilhoso, é cansativo viver, né, sem um lazer, mas assim, é um momento de você se cuidar e cuidar do próximo, né? E foi por esse motivo que os Estados Unidos suspenderam por tempo indeterminado os serviços de emissão de vistos das embaixadas no consulado americano. De qualquer forma, o visto B12, né, que é o concedido a turista, ele não faz parte dessas exceções de entrada nos Estados Unidos, né, atualmente. Então, assim, foi suspenso essa questão de prevenção, não por questão política de um país para outro, questões de prevenções mesmo, de cuidados com a população, né. Então, é uma questão que não é política, é uma questão realmente de saúde pública. Então, gente, é uma exigência, né, dos Estados Unidos a passageiros que estiveram nos últimos 14 dias em países não autorizados, como um deles é o Brasil, não pode entrar nos Estados Unidos, né? Além disso, o visto americano, um dos mais importantes requisitos para a entrada nos Estados Unidos, não está mais sendo concedido em função da pandemia. Então, é bom checar, né, documentos antes de programar uma viagem nesses momentos. E sabemos que desde janeiro não é permitido entrar, né? É obrigatório você ter esse teste PCR negativo para o coronavírus, né? E feito também no máximo 72 horas antes do embarque, né? Também é necessário preencher, que eu falei, o formulário antes da viagem. E consultar, né, as regras de entrada, né, de quarentena nos Estados Unidos, que é exigido pelo estado, né, cada estado, né, de território americano. Então, sabemos que tem algumas pessoas que estão autorizadas, né, como cidadãos americanos e residentes permanentes dos Estados Unidos podem, cônjuges de cidadãos também, né, várias pessoas. Tem uma lista, né, que vocês consulte antes de programar, de fazer qualquer movimentação em relação a isso. Então, gente, cada estado americano tem uma autonomia sobre as regras relativas à contenção da pandemia e cabe a cada um definir o que deve abrir e as regras de segurança exigidas. A ampla imunização da população dos Estados Unidos permitiu a reabertura de praticamente todos os estados, né? A exigência do uso de máscara está diminuindo e as restrições estão sendo suspensas e muitos estados voltaram aos negócios normalmente.